Obrigado. Vamos ler a Bíblia. É Êxodo, capítulo 22. Êxodo, capítulo 21, desculpa, a partir do versículo 1. Êxodo, capítulo 21. Se vocês acharam, eu vou ler a partir do versículo 1. São estes os estatutos que lhes proporás. Se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá forro, de graça. Se entrou solteiro, sozinho sairá. Se era homem casado, com ele sairá sua mulher. Se o seu senhor lhe der mulher e ela der à luz filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do seu senhor e ele sairá sozinho. Porém, se o escravo expressamente disser, eu amo meu senhor, minha mulher e meus filhos, não quero sair forro, então o seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Se um homem vender sua filha para ser escrava, esta não lhe sairá como saem os escravos. Se ela não agradar ao seu senhor, que se comprometeu a desposá-la, ele terá de permitir-lhe o resgate. Não poderá vendê-la a um povo estranho, pois será isso deslealdade para com ela. Mas se a casar com seu filho, tratá-la como se tratam as filhas. Se ele der ao filho outra mulher, não diminuirá o mantimento da primeira, nem os seus vestidos, nem os seus direitos conjugais. Se não lhe fizer essas 3 coisas, ela sairá sem retribuição, nem pagamento em dinheiro. Nós lemos até o versículo 11. Ontem eu fui para Busan para ver o preparativo do acampamento mundial. Ontem teve festival de dança, teve também a preparação das músicas também e da abertura do acampamento mundial, e todos ficaram felizes. E ontem eu estava saindo da igreja de Busan, de Taeyeon. Aí veio um telefonema, uma irmã me ligou, é a irmã Jong Myung-soo, e ela trabalha no banco. Na segunda-feira passada, quando a gente fez um concerto musical da IYF, ela participou, e depois que acabou, eu e aquela irmã nos encontramos pela primeira vez, e eu preguei o evangelho para ela. Depois que ela recebeu a salvação, ela voltou para casa feliz. E depois eu recebi um telefonema e ela falou que queria conversar mais uma vez comigo. Porque eu não tinha quase tempo essa vez, eu falei, né? Sexta-feira à noite na nossa igreja tem um concerto musical. Então, sexta-feira à noite, já que eu assisti o concerto, então eu pensei que ia dar tempo da gente se ver, de conversar no tempo do concerto musical. Mas ela não veio. Aí eu escutei falar que sexta-feira à noite, o marido dela desmaiou e ele foi internado no hospital. E ontem à tarde, eu conversei com essa irmã e ela me falou o quê por telefone? Então, o marido dela tem que fazer uma cirurgia no cérebro, mas eles não têm dinheiro para isso. Quando eu vejo essa dificuldade que ela está passando, eu não posso fazer nada por ela. Mas ela me fala o quê? Mas, pastor, o meu marido, antes dele morrer, ia ser bom se ele escutasse o evangelho. E se ele pudesse ir para o céu, ia ser bom. Então, ela estava pedindo para eu ir para o hospital ver o marido dela. Daí eu falei, irmã, é que agora eu estou em Busan, me desculpe, mas eu vou mandar um pastor para o hospital. Aí ontem à tarde o pastor Min Chol foi para o hospital. Então ele estava inconsciente, mas o médico falou o quê?
Ele não consegue se mexer, mas o ouvido dele está aberto. Se você falar, ele vai poder ouvir, né? Ele estava falando, pode falar com ele. Então, ontem, por 40 minutos, o pastor Iminchol falou com uma pessoa que não tinha nenhuma reação e pregou o evangelho para ele. E a irmã junto deles. Eu não sei direito, mas ele não tem reação nenhuma, né? Mas eu não sei se ele escutou o evangelho com os ouvidos. Então, se ele puder, porque ele sabe da situação que ele está passando agora. A coisa mais difícil quando a gente recebe para a gente receber a salvação é a nossa pessoa. Satanás, ele coloca muitos pensamentos dentro de nós. Parece que eu estou correto, parece que meu conceito está certo. E dessa forma, Satanás faz com que a gente somente possa rejeitar a palavra de Deus. Então, muitas pessoas, mesmo escutando o evangelho de Deus, se aceitar exatamente como o evangelho é, mas as pessoas não conseguem aceitar e nem acreditar nesse evangelho. Mas esse senhor, né, o marido dessa irmã, ele não podia mostrar pela sua reação, mas porque ele estava, a cabeça dele estava, o ouvido dele estava aberto. Então eu acredito piamente de que o evangelho entrou no coração dele, porque o meu pai, quando ele estava vivo nesse mundo, por mais que eu quisesse pregar o evangelho para ele, ele não aceitou, porque meu pai tinha a justiça dele. Quando teve a guerra da Coreia, porque ele salvou muitas pessoas que iam morrer, ele falava sempre para mim, eu vou para o céu. Pai, por que o senhor vai para o céu? Por que eu não posso ir? Eu fiz muitas boas obras. Eu vou para diante de Deus e vou falar para Ele. Eu tenho coragem de dizer para Ele que eu fiz muitas boas obras. E se Deus perguntar que boas obras eu fiz, Deus, existe obra melhor do que salvar uma pessoa que estava à beira da morte? Eu salvei muitas pessoas que estavam à beira da morte. Por isso, Deus, Deus vai me mandar para o céu. O meu pai sempre estava carregando a sua própria justiça. O meu pai estava sofrendo de úlcera e um dia na nossa frente, aquele sangue que estava coagulado no estômago dele, ele vomitou. Vomitando aquele sangue, eu e a minha esposa e ele, que nós estávamos no quarto, nós nos assustamos. Nós três não conseguimos falar nada. Mas nós três pensamos a mesma coisa. Ah, isso é o fim do nosso pai, do meu pai. Ah, o pai vai partir desse mundo agora. Ah, agora é o fim do nosso pai. Nós três pensamos isso. A gente limpou o sangue e eu e a minha esposa preparamos novos lençóis para ele se deitar e a gente perguntou, pai, o senhor está melhor? Sim, eu estou bem. Pai, se o senhor quiser falar alguma coisa para nós, eu vou gravar tudo. E o pai fez o pedido. E no final do pedido, eu ainda me lembro o que ele falou, foi que ele falou, eu vou morrer, então não briguem por causa da herança. Eu nem tenho muita herança para deixar. Então eu vou morrer. Então, quando você me enterra junto com a sua mãe. Foi assim que o pai acabou o pedido dele, né? E eu falei, por último, pai, se o senhor morrer, conforme o seu pedido, eu vou fazer todo o seu funeral. Mas, pai, a gente pode fazer isso com o teu corpo. Mas o seu espírito vai para onde, pai? O meu pai sempre tinha muita coragem. Eu fiz muitas boas obras, eu salvei muitas pessoas que estavam à beira da morte, então eu vou para o céu. Quando o pai ficou diante da morte, a justiça dele antes que ele tinha já não era mais nada diante da morte. Pai, se o senhor falecer, conforme o senhor pediu, eu vou fazer o teu funeral.
A gente pode dar um jeito assim no seu corpo, mas e o seu espírito? Vai para onde, pai? O pai suspirou profundamente. E da boca do meu pai começou a sair: eu quero ir para o céu, mas já é muito tarde para mim. Eu tenho que ter alguma coisa para poder ir para o céu. Naquele momento, o meu pai parecia... Eu não podia ver mais o meu pai de uma forma miserável. Naquele tempo, eu preguei o evangelho para o meu pai. Desde que eu nasci de novo, a minha gratidão é porque a gente vai para o céu não pelas nossas obras, mas pela graça de Jesus Cristo. E segundo, eu agradeci por eu ser pastor e poder pregar esse evangelho. Eu agradeci muito a Deus. Meu pai recebeu a salvação e, ficando feliz, depois ele faleceu. O marido da irmã, conforme o médico falou, foi que ele não tem reação nenhuma, mas o ouvido dele está aberto para ouvir. Então, o marido daquela irmã: eu não sei quando eu vou morrer, mas eu vou morrer a qualquer momento. Eu estou escutando a palavra de Jesus Cristo. Jesus Cristo derramou o seu sangue para lavar os meus pecados. Jesus Cristo me justificou e agora eu vou poder ir para o céu. Com essa esperança, com essa fé, quando eu penso que ele aceitou tudo isso, esse evangelho que nós temos é tão surpreendente, é tão precioso, é tão maravilhoso que eu não tenho nem como expressar. Hoje, nós lemos Êxodo capítulo 21, versículo 1, a partir do versículo 1 está escrito o quê? Fala sobre o dia em que o servo vai receber a libertação. No povo de Israel, eles compravam escravos. E escravos de cargo mais caros eram saudáveis, bons servos. Tinham 30 e poucos anos, né? Mas os servos não muito bons eram os de 20 e poucos anos. As pessoas, qualquer pessoa que seja, se ela precisar de dinheiro, então, se não conseguir trabalhar, se vender depois o seu corpo, 30 moedas, né? O caro é de 30 moedas e o de 20 moedas é o barato. Então, se vender o seu corpo, né, como servo, então você tem que trabalhar 7 anos como escravo. E depois de 7 anos, essa pessoa recebe a libertação da escravidão. Então, 7 anos sendo escravo. No dia em que eu me torno escravo, eu não vou poder viajar sozinho, eu não vou poder comprar coisas, encontrar a família, eu não vou poder fazer o que eu quero. Imagina, depois que ele é liberto, ele pode fazer tudo isso à vontade. Imagina quanta felicidade ele deve ter. Eu não vou mais me vender como escravo, eu não vou mais viver como escravo, agora eu estou livre. Agora eu estou livre. Então o escravo fica muito feliz. E aquele dia da libertação que ele tanto esperava chegou. Daqui a 10 dias já vai chegar os 7 anos de escravidão. Daqui a 9 dias sobraram 8 dias, 7 dias, 6 dias. Agora só falta 5 dias, 4 dias. Agora, amanhã só falta 3 dias e depois de amanhã já vou ser liberto. Até então, ele vive como servo, servindo ao seu dono. E um dia, trabalhando como servo, e depois, no 7º ano, os hebreus,
eles chegam no dia que tem que libertar todos, depois de 7 anos, libertar o seu escravo, mas então tem um servo que se preocupa. Será que eu peço a liberdade ou não? Será que eu peço liberdade da escravidão ou não? Tem muitos servos que se preocupam com isso. Então, que servo que é esse? Então vem o dono. Aí, como esse jovem é um jovem e ele não casou, então o dono vê, então eu tenho uma serva lá na minha casa, então se eu casar com esse servo, eu acho que eles vão ser felizes. E eu acho que ia ser bom se ele fosse o meu servo. Se for assim, então o que acontece? O dono procura uma boa esposa para o seu servo e eles casam e vivem felizes. E depois, ele fica muito agradecido para com seu dono. Quem sou eu? Que servo sou eu? Mas ele me deu uma esposa tão boa. Muito obrigado, Senhor. Ele deve ficar muito feliz e servir ao seu dono com todo zelo. Mas, já que ele se casou, nasceu um filho, nasceu 2 filhos, e depois o filho fica papai, mamãe, mamãe. É muito bonitinho, né? Pessoal, é muito bonitinho os seus filhos e os seus netinhos. Nos Estados Unidos, eu tenho os meus netos e agora eles estão aqui na Coreia. A outra vez eu fui para os Estados Unidos por causa da conferência e eu falei com meu neto pelo telefone. Sonir, é o vovô. É o vovô? Vovô? Ele falou para mim o quê? Quando o vovô vier para a Coreia, compra kokurein. Kokurein? O que é kokurein? É a escavadeira. É a escavadeira que ele estava pedindo, né? Aí eu falei, tá, entendi. Aí eu falei pra minha esposa e eu falei, vamos lá comprar uma escavadeira pra ele. A gente comprou, né, um carrinho de escavadeira. Aí o meu neto gostou tanto desse brinquedo. Ultimamente, quando a gente conversa pelo iPad e vê a imagem, né? A gente conversa por telefone, por imagem e não gasta telefone, né? E a gente fica conversando pela internet. Há um pouco tempo atrás na Coreia, ela falou o quê pra mim? Vovô, o quê? Quando eu for pra Coreia, você me coloca numa escavadeira pra eu andar de escavadeira? Aí, sem assim pensar, eu falei, tá bom, pode vir que eu vou te colocar numa escavadeira. Aí eles vieram pra Coreia. E ele tava pedindo, eu quero andar numa escavadeira, vovô. Lá no nosso centro de retiro T-Dog tem, né, escavadeira. Eu queria levar ele uma vez lá pra T-Dog e levar pra andar de escavadeira. E ele tava implorando pra eu levar ele pra andar de escavadeira. Aí eu chamei tem uma escavadeira bem grande lá. Mas como é da prefeitura, não tem como andar do jeito que a gente quer, né? Aí eu perguntei, é da prefeitura aquela escavadeira? Não, é da igreja, pastor. É da igreja? Por que tá aqui? Porque da outra vez choveu muito, daí a gente guardou aqui. É? Vocês têm a chave? Sim, temos a chave. Aí eu liguei para casa. Eu falei para minha nora, pega os netos, os seus filhos, traz para a igreja à noite, eu vou andar de escavadeira com eles. Aí as crianças gostaram tanto. Eu não sei usar bem essa escavadeira, né? Eu usei uma vez quando a gente fez a manutenção lá no centro de retiro. Quando eu liguei o motor, é uma escavadeira muito melhor do que antigamente, né? Aí levantamos aquele negócio, abaixamos, levantamos, aí várias vezes a gente fez e deu certo. Aí eu coloquei as crianças lá. Nossa, as crianças ficaram tão felizes. A minha esposa vendo. Aí a minha esposa perguntou se não podia colocar ela naquele negócio, sabe, da escavadeira. Aí eu falei, é perigoso. Aí eu coloquei as crianças ali
E eu levantei um pouco, aí dei uma volta com as crianças naquele balde da escavadeira. Eles ficaram muito mais felizes do que andar num carro bom. Eu nunca fiz isso na minha vida. Somente os meus netos poderiam fazer isso comigo. Se os anciãos dissessem para mim fazer isso, então eu não faria, e eu acho que nem os anciãos fariam. Mas os netos são tão amorosos e bonitinhos. Então o ancião Do falou que viu o neto já, mas não sabe nem andar ainda, né? Mas começando a falar, então qual é a preocupação do servo? Tem esse filho tão bonitinho, tem essa esposa. E depois de 7 anos, quando o servo recebe a liberdade, aquela esposa, porque ela era serva daquele senhor, então a mulher é serva para sempre. Mas aquele homem, depois de 7 anos, ele recebeu liberdade e agora ele pode ter o corpo livre. Mas quando ele sair, ele não vai levar a esposa, ele vai ter que deixar a esposa e o filho, porque isso é a lei. Então ele se casou, aí se ele trouxe a esposa junto, sai junto. Mas se o Senhor deu esposa e nasceu filhos, o homem pode sair livre e se tornar livre, mas a mulher e os filhos não podem sair. Porque do jeito que ele veio, quando ele entrou, ele vai sair sozinho. Da forma que ele veio, ele vai sair. Se ele casou, nasceu os filhos, filhas, se tiver esposa ali, ele não pode levar sua esposa e seus filhos. Então o servo, quando chega um mês para sair, 1 ano antes dele ter que sair, ele deve pensar, a esposa deve pensar. O marido, se ele partir para a liberdade dele, de novo vou ter que viver sem marido, de novo os filhos vão ter que viver sem pai. Então ela não conhece o coração do marido. A esposa quer conferir o coração do marido, né? Eu não vou sair, eu vou viver sempre como serva, não quero partir de você, querido, eu vou desistir da liberdade. Então a esposa fica esperando que saia essa palavra do marido. Espera. Imagina o quanto ela deve desejar que saísse a palavra do marido. Vocês também seriam assim, não é? Então as mulheres dizem aos seus filhos, olha, filhinho, agora faltam 9 dias. Então, depois de 9 dias, o seu pai vai poder ser livre. Então, o seu pai vai partir de nós e vai poder sair livremente. Então, seu pai não vai mais precisar ser servo, ele pode sair livremente. Mas se o pai partir, nós vamos ter que continuar como escravos. Então, mas se o pai nos ama, ele vai ficar conosco, e isso seria tão bom. Mas eu não tenho como dizer isso. Eu sou servo, mas o seu pai pode se tornar livre. Então começa a ter esse tipo de conflito. Na esposa, nos filhos nos filhos deles. Começa a surgir vários conflitos desse tipo no coração deles. Desculpa falar isso. Mas se fossem os irmãos da nossa igreja, como fariam? Vocês continuariam servos pelos seus esposas e seus filhos, ou vocês iriam sair libertos? Irmão Lungsongyang, o que você ia fazer? Você ia querer ficar livre? Os anciãos da nossa igreja.
Ancião Li. A esposa é importante, mas a liberdade é mais importante. O ancião. Mas a minha esposa é tão bonita. Mas eu vou ser livre e depois eu venho visitá-la. Então, eles acabam nesse tipo de preocupação. É o que está falando em Êxodo capítulo 21. Então, tendo a vida espiritual, tem uma coisa que eu agradeci muito. Tem algumas coisas que eu agradeço muito. Há pouco tempo atrás, eu fui para a Índia. Foi alguns anos atrás. E naquele tempo, os hinduístas, eles estavam matando muitos cristãos. Mataram 2.000 cristãos. E escutando que eu ia, eles construíram um lugar, uma tenda assim para fazer a conferência, mas os hinduístas foram e destruíram tudo e falaram, aqui é a terra dos hinduístas. E de novo, os irmãos construíram novamente. E de novo eles vieram, destruíram e eles colocaram a bandeira hinduísta ali. Aqui é a terra dos hinduístas. Qualquer pessoa que entrar aqui, a gente vai matar. Então eles matam os hinduístas matam com machado, com foice as pessoas. E o policial veio e viu que estava muito grave a situação. Aí o delegado, ele fez uma linha ao redor e colocou assim que ninguém poderia entrar naquele espaço porque ele estava com medo dos hinduístas e nós entrarmos em atrito. E foi marcado a nossa conferência, mas os hinduístas queriam impedir a nossa conferência. E eu fiquei pensando, será que eu tenho que ir ou não para essa conferência? Pessoal, se vocês pensam, é só ir e morrer. É fácil falar, mas não é tão simples assim quando você vai enfrentar. Se eu morrer, acabou. Mas não é o fim. Eu tenho filhos, né? Mas embora já tenham crescido, eu também tenho netos. Então, naquele tempo, quando eu fui para Orissa, na Índia, uma coisa eu agradeci. Que coração eu tive? Quando antigamente eu estava com o intestino enroscado, eu estava esperando a cirurgia e eu olhando para minha esposa, eu estava perdendo a força, né? Eu estava vendo embaçado, aí eu me deparei uma vez com a morte. E eu tive vários pensamentos e por último eu pensei no quê? Eu vou morrer agora. Desculpa, tá? Eu não morri, né? Por isso que eu tô vivo agora. Mas naquele tempo eu fiquei diante da morte. Eu vou morrer. Se eu morrer, o que vai acontecer comigo? Eu pensei. E naquele tempo eu pensei o quê? Mas eu recebi o perdão dos pecados. Se eu não tivesse recebido o perdão dos pecados, imagina quanto medo eu teria naquele momento. Imagina quanto assustado eu teria ficado. Imagina quanto sofrimento eu teria. Pessoal, qualquer pessoa que seja, mas dentro de 100 anos, todos vocês vão morrer, vão se encontrar com a morte, não é? E tem pessoas que nem vão durar 50 anos ou 30 anos. Tem pessoas que daqui a 10 anos já vão estar mortas. Mas e quando eu me deparar com a morte? Eu não ganhei muito dinheiro, eu estava sofrendo por isso, eu não me tornei ministro, estou sofrendo por isso, estou sofrendo porque eu não me tornei presidente. Isso, na verdade, não vai ter nada a ver. Quando eu ficar diante da morte,
Naquele tempo eu não morri, mas eu fiquei diante da morte. Ah, eu recebi o perdão dos pecados. Aquele coração de que eu tinha recebido o perdão dos pecados. Esse coração trouxe uma grande paz no meu coração. Antes disso, quando eu pensava na morte, a morte deve ser dolorosa, se eu morrer eu vou sofrer, que medo. Eu tinha muita preocupação, mas naquele tempo, eu vou partir desse mundo cheio de sofrimento e vou para aquele mundo eterno. Eu vou ficar no rio da vida, debaixo da árvore da vida com Jesus Cristo. E vou estar junto com os servos que vieram antes de mim na casa de ouro. Então, por 2 horas eu fiquei pensando e eu nunca tive tanta paz no meu coração quanto eu tive naquele momento. E antes de ir para Orissa, eu me lembrei desse momento. Aí eu me lembrei de uma palavra da Bíblia. Não tem como vender 2 asses, 2 pássaros por 1 asse, se Deus não permitir que um pássaro caia do céu. Mas não são vós mais importantes do que as aves? Então, se não for a vontade de Deus, quer dizer que a ave nunca vai cair na terra sem a vontade de Deus. Então, eu morrer está no plano de Deus, na vontade de Deus. Então, eu pude ter certeza naquele momento. E quando eu fui para a Índia, naquele tempo, eu tive muita paz no coração. Eu peguei avião até Delhi e fui para outra cidade de Delhi, e na cidade de Puba, e eu ia de 600 quilômetros para Orissa, né? E eles tinham alugado um helicóptero para eu ir até Orissa, porque tinha que passar pela floresta. Quando eu desci do avião, naquela cidade de Bumba, o missionário veio, me encontrou e falou, a primeira coisa que ele me falou: pastor, hoje de manhã, eu não sabia se eu tinha que falar para o senhor voltar para a Coreia, se eu tinha que vir, porque eu não tinha decidido, chegou até essa hora, né, nesse presente momento. E a segunda coisa que ele falou: pastor, o helicóptero foi cancelado. O delegado da polícia falou, o delegado mandou cancelar pela segurança do pastor Park. Aí, o carro da igreja, porque todos os hinduístas conhecem, já está marcado. Então, a gente procurou um outro carro e trouxemos esse carro. Foi essas 3 coisas que o missionário Kim Soo-young falou para mim. E naquele tempo, a gente correu 6 horas de floresta e chegamos em Orissa. Os irmãos estavam tão felizes, eles estavam me colocando flores no pescoço. E estava molhado, porque estava tudo na água, né? E estava derramando toda a água da flor, né? E eu recebi aquela flor, aquele buquê. E a gente fez a conferência, assim, porque a gente teve... a gente também teve segurança, né? Eu não me esqueço daquela conferência. Eu falei, eu vou para a Coreia e depois volto, né? Mas eu não consegui voltar ainda, já faz alguns anos. Tem uma coisa que eu agradeço diante de Deus. Eu ministrando, fazendo o acampamento mundial. Eu tenho muitas dificuldades, também tenho muitos problemas. Mas por causa do trabalho de eu ser servo de Deus, eu vejo Deus me ajudando em todas as coisas. Mas naquele tempo, no meu coração, se eu tivesse medo da morte, eu não poderia ter ido para a Índia. Antes disso, parecia que eu tinha medo da morte, parecia que a morte era algo muito sofredor. Mas depois daquele dia, mas a qualquer momento eu vou ter que me libertar desse corpo da morte, eu vou ter que ir para o mundo glorioso, né? E no meu coração eu pude aceitar aquilo com muita gratidão.
pregar o Evangelho. Se eu fizer com coração de fardo pregar o Evangelho, então vai ser muito difícil para mim. Mas a cada momento que eu me deparo com esse problema, Ele me dá um coração para eu aguentar, Ele me dá um caminho, Ele concede a sua graça e a sua misericórdia. Quando eu fui fazer a conferência na colônia dos leprosos, eu tinha um coração assim que estava meio bloqueado, né? E fazia 3 dias, faltava 3 dias para eu fazer a conferência. E eu pensava, se eu voltar leproso, eu tinha essa preocupação no meu coração, para falar a verdade. Mas aquele dia eu estava orando e a palavra de Marcos, Jesus foi para ele foi comer na casa de Simão o leproso. Então essa palavra surgiu dentro da minha mente. Eu fiquei assustado. Jesus Cristo, Ele é tão respeitoso, Ele é tão precioso. Uma pessoa tão preciosa e gloriosa como Jesus Cristo foi para a casa de um leproso. Mas uma pessoa tão imunda como eu, como eu estou achando empecilho para isso? A partir daquele momento eu já não tive mais nenhum empecilho no meu coração. Eu me tornando servo de Deus, depois que Jesus Cristo se tornou no meu dono, quando a gente teve problema da igreja de Gangnam com a prefeitura, todas as pessoas disseram que não ia dar certo, mas Deus resolveu isso limpidamente. Algumas pessoas trouxeram o Tobior e falaram, misturaram com chá verde, foram lá para os canais de televisões e ficaram falando um monte de mentira contra nós. Nos perseguiram. Alguns dias atrás, falaram, no KBS, falaram que o Tobior, ele tem, que ele é eficaz contra o câncer. Não falou assim detalhadamente, mas falou que é eficaz. Então, tem pessoas que estão nos perseguindo, querendo nos destruir. Tem pessoas com métodos humanos, eles misturaram o Tobior com o chá verde, mentiram, fez com que no coração das pessoas surgisse essa mentira. Mas quando eu vejo Deus resolvendo todos esses problemas, eu fico muito agradecido. Mas o que é importante aqui? As pessoas viverem como servos e viver com liberdade. A Bíblia está mostrando exatamente essa diferença. Essa pessoa, ele não era servo desde que nasceu, ele nasceu livre. Mas por que ele se tornou servo? Porque ele era fiel, era bom? Não, é porque ele viveu uma vida má. Ele teve tanta dívida que ele não pôde pagar essa dívida e no final ele teve que vender o seu corpo para poder pagar essa dívida. Por isso ele se tornou escravo. Então chegou o tempo de que ele poderia receber a liberdade. Mas quando lhe foi dada a liberdade, mas ele tem a possibilidade de voltar a ser escravo de novo com esse corpo. Mas o importante, quando ele se tornar escravo, ele vai se tornar escravo de quem? Vai ser servo de uma pessoa boa ou vai ser servo de uma pessoa má? Em Êxodo capítulo 21, falando sobre os servos, chegou o momento dele receber a liberdade depois de 7 anos de trabalho escravo. Mas porque ele ama o seu dono, porque o dono amou o seu servo, ele quis dar uma boa esposa para ele, deu uma boa esposa para ele. E esse dono, ele é cheio de misericórdia, de bondade, e assim, o servo casou com a serva, e eles nasceram filhos e filhas e viveram felizes. E depois de 7 anos,
Esse servo queria sair com um corpo livre, mas qual é a lei de Israel? A lei que Deus deu? Se quando ele entrou, se ele entrou casado, ele pode sair com a mulher dele. Mas se ele entrou solteiro, ele também vai ter que sair sozinho. Né? Tá falando assim na Bíblia, deixa tudo que você ganhou aqui dentro. A Bíblia fala isso. Deixa tudo e vai. Então tem que deixar a esposa, tem que deixar os filhos. Você sozinho sai e com aquele coração antigo que você tinha, vai se tornar de novo, por causa do que seu coração, você se tornou escravo. Mas se tornando de novo escravo e se encontrar com um dono mau, imagina quanto sofrimento ele vai ter na vida. Deus, ele quer segurar esse tipo de pessoa como seu servo, junto com com a sua serva, tendo filhos, vivendo bem, para poder servir ao seu Senhor. Por isso, pela sua esposa, pelos seus filhos. Então, se ele disser que não quer ser mais servo, eles vão lá e vai para os juízes e fura a orelha. Sabe as mulheres quando furam as orelhas? Então, as mulheres furam a sua orelha sem motivo nenhum, né? Mas, normalmente, quem usa brinco na orelha significa escravo, né? Quem fez furo na orelha, hoje em dia as mulheres acham isso bonito, né? E elas usam brinco, mas, pessoal, na verdade, as mulheres que usam brinco, principalmente as mulheres, eu sou serva de Deus, eu sou serva do meu marido. Não somente fiquem com a orelha furada. Então, qual é a palavra que Deus quer nos falar da Bíblia? Nós podemos ser livres. Nós podemos viver livremente. Mas vivendo com a minha liberdade. Era diferente quando eu vivia servindo ao meu dono e quando eu vivia livremente. Quanto mais eu vivo por mim, mais eu quero viver como servo de Deus. Então Deus faz surgir esse coração dentro do ser humano. Se tornando pastor, se tornando missionário. Não é isso que é servo de Deus só. Você trabalhando, você ensinando os alunos, ou no trabalho, trabalhando no banco, ou fazendo negócio, ou tendo seu próprio negócio, comércio, independente do que seja. Dentro do nosso coração, se eu amar verdadeiramente a minha esposa, os meus filhos, se eu não desejar liberdade, mas eu quiser continuar sendo servo, então esse tipo de servo, se tiver esse tipo de servo, o dono leva lá para os juízes, e o juiz, ele coloca a orelha dele na porta e fura a orelha desse servo. E ali coloca uma argola, e ele para sempre vai se tornar servo. Então a Bíblia está nos falando o quê? Nós vivemos pela nossa pessoa e viver como servo de Jesus Cristo. Está falando isso. Vivendo livremente e eu fazer dívida. Eu vou poder me tornar de novo um escravo, mas se eu achar um bom senhor e ser servo dele, então todos os meus problemas é o Senhor que vai ter que resolver. Ontem, nós, em Busan, todo sábado à noite, a partir das 7:30 da noite, nós temos o culto de senhores, porque é muito bom. Ontem, por isso eu não queria perder, tinha festival de dança,
mas eu só falei e voltei logo. Voltei de trem-bala e participei do culto de senhores. KTX 타고 올라오다 이제 기차 안에서 Voltando de trem-bala, dentro do trem-bala, 8장이지. 18장 쭉. eu pensei, hoje é o Êxodo 18, né? E eu comecei a ler. Moisés, 모세 이야기가 모세가 그 아들 두 아들의 o filho do Moisés, fala sobre os dois filhos de Moisés. 첫째 아들 이름은 게르솜인데 그는 객이됐다. O primeiro, 찾아볼까 출애굽기요. vamos procurar, Êxodo. O primeiro nome do filho é Gerson, né? 출애굽기 2장 É Êxodo, capítulo 2. 모세가 그와 동거하기를 기뻐하며 그가 Versículo 21. 모세에게 주었습니다. Moisés consentiu em morar com aquele homem e ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz a um filho a quem ele chamou Gerson, porque disse, sou peregrino em terra estranha. 이제 여기서 게르솜이라 했고 두 번째 그 아들 Então aqui fala Gerson, né? Aí o segundo filho é o quê? 8장에 나오는데 E do segundo filho fala em Êxodo capítulo 18. 18장 2절에 모세의 장인 예로 Êxodo 18, 2. Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, mulher de Moisés, depois que este lhe enviara, com os dois filhos dela, dos quais um chamava Gerson, pois disse Moisés, fui peregrino em terra estrangeira. E o outro Eliezer, pois disse, o Deus de meu pai foi minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Então aqui a gente pode ver o quê? 모세가 O Moisés, 왕자로 있다가 애굽 사람 ele estava como príncipe do Egito e ele matou, né, um servo de Faraó e fugiu. E Moisés fugindo, ele chegou em Midian 왕자로 있다가 이제 집도 없고 뭐 먹을 양식도 없고 e ele não tinha casa, não tinha onde dormir, não tinha o que comer. 객이 돼서 떠돌이 생활을 시작해야 하는데 E ele tinha que começar uma vida muito difícil. 어떤 처녀 하나가 양을 지키는데 E onde tinha um monte de ovelha, tinha uma mulher ali, né? 물을 못 먹이게 하고 E aí ela estava cuidando dessas ovelhas e os homens começaram a empurrar ela, não deixaram ela alimentar as suas ovelhas. E Moisés, vendo essa virgem, 버리고 양 때문에 expulsou todos os outros homens e deixou com que ela desse água para suas ovelhas. E essa virgem, 십보라가 고맙습니다. então, ela se chamava Zípora e ela agradeceu, falou muito, ela não podia dizer para Moisés, muito obrigado, quer ir para nossa casa. Ela só agradeceu e foi embora. 그 모세는 다시 외로운 나그네가 됐는데 E Moisés, de novo, se tornou um peregrino solitário e quando voltou para casa, 사람이 이도로가 o Jetro, o pai da Zípora, perguntou, como é que você já apacentou as ovelhas? 사람 하나가 나와서 Aí a Zípora falou o quê? Veio um egípcio e me ajudou. E os outros homens não queriam deixar eu dar água para as minhas ovelhas, mas aquele Moisés me ajudou e eu dei água para as ovelhas e vim. Aí o Jetro falou o quê? E você deixou ele lá e veio sozinha? 대접해야 예의가 아니야. Traz ele, a gente tem que dar comida para ele, isso não é educação? 나가서 A Zípora foi de novo 모세를 만났어요. e se encontrou com Moisés. 여자 막 수줍어 가져오면서 저 죄송한데요. E ela, toda envergonhada, oi, o meu pai falou para você vir. 이제 십보라를 따라서 모세가 이도로가 있는데 E aí Moisés seguiu a Zípora e chegou até Jetro. Aí ele agradeceu. Muito obrigado. 고마워서 식사를 대접을 식사 같이 하고 Eu agradeço muito a você hoje. Por isso, eu preparei esse jantar para você. E eles comeram muito bem. E depois que acabaram de comer, o Moisés, muito obrigado, a comida estava muito boa. E ele queria ir embora. E ele falou, e você tem para onde ir? Não, não tenho. 갈 때면 우리 집에 있어. Nossa casa tem tanto quarto. Pode ficar na nossa casa. 그래가지고 어째 해서 E assim, 모세가 십보라 결혼해가지고 아들 낳은 게 Moisés se casou com Zípora e o primeiro filho que eles tiveram foi Gerson. 모세가 하나님의 계획 안에 있는 사람이니까
E porque Moisés era uma pessoa que estava dentro do plano de Deus. Ele não tinha casa, não tinha para onde ir, mas fez ele se encontrar com Zípora, fez ele se casar com ela. Deus concedeu graça, misericórdia e bênção para ele. E assim, Gerson significa o quê? Fui peregrino em terra estrangeira. E depois, qual foi o outro filho? Eliezer. O Deus de meu pai foi a minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Me livrou, me salvou. Quando eu leio essa Bíblia, às vezes, quando eu mando os missionários, os pastores para viagem evangélica sem dinheiro, nossa, fica assim, eles não sabem nem falar, principalmente nos Estados Unidos, não sabem nem falar inglês direito, não conhecem a cidade, mas assim como Moisés se encontrou com Zípora e fez Jetro se casar com o Moisés, assim também Deus preparou lugar para eles dormirem, preparou comida, preparou pessoas para pregar o evangelho. A gente pode ver que Deus dá todas essas coisas. Pessoal, isso não só para os pastores, não só para os missionários, mas se você tiver fé em Deus, para as pessoas que têm o coração de servir a Deus, Deus concede essa graça. Quando eu fui para a colônia dos leprosos, eu tive um grande fardo. Como com esse coração de fardo eu poderia pregar o evangelho sozinho? Mas Deus, Ele trocou o meu coração, me trocou e fez eu ir para a colônia dos leprosos. Quando eu vim para Seul, eu tive problema estava com problema na igreja por causa da prefeitura. Quando teve problema com a KBS, a cada momento que aconteceu isso, Deus estava do nosso lado. Deus fez aparecer a mentira, fez aparecer a verdadeira verdade e nos concedeu a sua graça e misericórdia. Mas, em Êxodo capítulo 21, está falando o quê? Todos vocês que estão sentados aqui hoje são livres. Tem pessoas que simplesmente acreditam em Deus. Eu sou dona de casa, independente de eu ser um negociante ou ser um motorista. Fazendo todas essas coisas. Com liberdade, vivendo do jeito que eu quero. E tem pessoas que só vêm uma vez no culto de domingo. Vivendo do jeito que eu quero, da forma que eu quero. E tem pessoas que vêm e ofertam um pouquinho. Vivendo do jeito que eu quero e de repente prego para uma pessoa. Vivendo do meu jeito, vivendo com o meu coração. Tem pessoas que vivem dessa forma. Esses servos, por que eles se tornaram servos? Todos nós éramos escravos do pecado. Nós todos somente poderíamos receber maldição por sermos escravos do pecado. Nós todos somente podíamos receber a maldição e destruição eterna por causa do pecado. Mas o Senhor nos deu a liberdade quanto ao pecado. Ele nos deu a liberdade. E dentre as pessoas que estão livres, tem dois tipos de pessoas. Quais tipos de pessoas? Ah, Deus me deu liberdade. Ah, mas eu não vou usufruir dessa liberdade. Eu vou me tornar servo de Deus. Eu vou servir a Deus. Eu vou viver como servo de Deus. Com certeza, eu sou um empregado, eu sou um pai, eu sou presidente de uma empresa, eu sou médico, eu sou ancião da minha igreja. Mas eu vou viver como servo de Deus. Se eu me tornar livre de novo, eu tenho grande possibilidade de cair de novo no pecado. Eu tenho grande possibilidade de seguir a carne de novo. Tem muita possibilidade de eu seguir a minha carne. Mas eu não quero decidir a minha vida. Quando eu decido o meu problema, eu não quero decidir se é bom ou mal. Mas eu quero procurar o caminho de Deus, independente de ser bom ou mal para mim.
Mas seguindo a palavra de Deus, obedecendo a palavra de Deus, eu quero viver uma vida de servo de Deus. Tem pessoas que são assim. Mas tem pessoas, eu recebi perdão dos pecados, eu estou livre, eu posso viver do jeito que eu quero. E daí, se eu cometer pecado, Jesus Cristo já lavou mesmo. Então tem esses dois tipos de pessoas. E a Bíblia está nos falando isso. Depois que eu recebi a salvação, eu não tinha nada para dar diante de Deus. E eu queria me depositar como servo de Deus. Eu decidi o meu coração de depositar a minha vida nas mãos de Deus. Mas naquele tempo, porque eu tinha muitas faltas, como pastor, eu nem pensava em ser pastor. Eu não vou conseguir pagar a dívida. Eu somente posso ofertar o meu corpo. Eu vou ofertar o meu corpo para o Senhor, Deus. Eu cantei esse cântico. Naquele tempo, eu queria ofertar o meu corpo diante de Deus. Mas naquele tempo eu pensei, uma pessoa como eu, como vai poder ser utilizado por Deus? Pastor? Eu nunca tinha imaginado isso para mim. Se Deus quiser me aceitar, eu quero viver a minha vida inteira pelo Senhor. Vim para a igreja arrumar a sapateira ou limpar o nariz das criancinhas. Mesmo vivendo assim, eu viveria feliz. Quando a gente vai para casa quando a gente vai para casa de uma mulher que não tem um marido, a gente conserta telhado, essas coisas. Eu pensei que se eu vivesse assim na igreja, eu seria feliz. Então eu disse diante de Deus que eu ofertaria o meu corpo para Ele. E assim eu quis me tornar servo de Deus. E não é por causa disso que eu sou fiel. Quando eu prego o evangelho, tem vezes que meu coração fica alto, tem vezes que eu fico arrogante. Isso é uma verdade. E a cada momento Deus me conduz para que eu abaixe meu coração. Desde então, surpreendentemente, depois que eu me tornei servo de Deus, Deus fez eu ficar com a esposa, Deus fez eu ficar com os meus filhos. De 10.000 coisas, 10.000 coisas, Deus concedeu a sua graça para mim. Ultimamente também, tem pessoas que estão nos desprezando, estão nos perseguindo com muitas mentiras, faz balançar o coração dos irmãos, dando desconfiança da igreja e dos servos. Mas, mesmo que a gente não brigue contra essas pessoas, Deus faz surgir a mentira deles, faz aparecer a maldade deles, principalmente vendo essas coisas que aconteceram ultimamente. Eles segurando a mão com as outras igrejas, falando que nós somos hereges. Eles falaram várias mentiras. Mas Deus nos ajudando, nos concedendo a sua graça, é tão gratificante. Ontem, às 5 horas da madrugada, eu fui para Busan. Eu fiz uma entrevista com um jornalista. E estava chovendo, nossa, como um chuveiro, até às 5 horas da madrugada. Quando eu cheguei em Busan, parou a chuva. E Deus nos deu um bom tempo para a gente poder fazer a abertura, o concerto musical. Quando eu vejo esses trabalhos do acampamento mundial, por isso, os ministros estão participando do culto hoje conosco, eles são pessoas muito preciosas. Eu não sei como servi-los, mas eu vejo Deus nos ajudando. Deus ajuda no tempo, Deus abençoa. Cada vez que a gente faz esse tipo de trabalho, por que eu comecei esse trabalho? É muito difícil. E às vezes eu também cometo erros. Será que eu não julguei errado? Mas, depois que a gente vai trabalhando,
Não sou eu que sou o dono do trabalho, é Jesus Cristo que é dono. 예수님이 책임자가 돼 있는 거예요. Então, Jesus Cristo é o responsável por esse trabalho. Quando eu vejo o Senhor realizando tudo isso, eu fico muito agradecido. 같이 살 수 있게 해주신 É servo. Mas o dono, é dono, mas o dono faz com que ele lhe deu uma esposa, fez com que vivesse com a esposa, os filhos. Se eu partir desse dono, eu vou viver como antigamente. Eu somente vou poder me tornar escravo de novo. Eu amando esse Senhor. Eu te amo verdadeiramente do meu coração. Eu quero viver eternamente, para sempre como seu servo. Por favor, fure a minha orelha. E, por favor, me dê. Eu quero ter essa marca de que eu sou teu servo. Com esse coração. Tem muitos irmãos que Deus dá esse coração para viverem como servo. Os irmãos da nossa igreja. 만 가지 희생을 다 겪고 Eles passam por muitas dificuldades, né? Façam o acampamento mundial, eles fazem. Muitos sacrifícios, né? Venham para o concerto musical, daí todos eles vêm. Vai, aceitem as pessoas em suas casas, tendo ou não tendo casa, comprando cobertor, fazendo tudo, daí eles aceitam os estudantes em suas casas. E dentre nós, 내 마음에 내낄 때 내가 원하는 tem pessoas que querem ser livres. Eu quero quando eu quiser, do jeito que eu quiser, quando eu tiver de bom humor. Se eu não quiser, eu não faço. Quando eu estiver feliz, eu vou servir ao Senhor. Quando eu estiver feliz, eu vou viver pelo Senhor. Mas se eu não quiser, eu não quero. Tem esses livres. 예수님의 참된 종이 되어서 내가 기뻐 Mas se tornando verdadeiro servo de Deus, independente de eu gostar ou não. 내가 내 Sendo obediente à palavra de Deus. Se eu viver como livre, vivendo livremente, eu somente pude me tornar escravo. Então 아내가 있고 eu sou escravo, mas o meu Senhor me deu uma esposa, me deu filhos, eu tenho amor, eu tenho um Senhor que me segura. Por isso, a minha vida inteira, Senhor, eu quero viver como teu servo. 구멍을 뚫어 Por favor, que o Senhor possa furar a minha orelha na porta. Por favor, eu quero ter a marca de que eu sou teu servo. Eu quero te servir a minha vida inteira. É muito gratificante quando Deus coloca esse coração nos irmãos. Depois que acabamos de falar sobre Êxodo capítulo 18, os irmãos um por um, dois vieram testemunhar. 연수원에서 나와 O irmão o ancião Pangmuntek. 마이너스 통장 2억 다 쓰고 1,000만 원 남았을 때 Quando ele gastou $200,000, sobrou só $10,000 da conta dele. Ele testemunhando, né, para ele se tornar advogado. O amado Deus, essa vez, eu vou fazer, ele vai fazer a casa, né, para os estudantes ficarem na casa dela. Mas a esposa dele comprou cobertores novos. Eu fiquei muito agradecido. Deus deu uma boa casa, deu esposa para ele. E antigamente, onde ele vivia, as pessoas que podiam viver bem, mas não tem um dia que aquelas pessoas não vivam sem bebida. Mas nós vivermos assim como servos de Deus é uma vida muito abençoada. Ontem, até 10 horas da noite, os irmãos vieram um por um testemunhando a vida que eles tinham como vivendo livres como eles eram. Amados irmãos, em Êxodo capítulo 21, fala sobre o servo. É a felicidade que somente um servo pode ter. Aquela felicidade que ele tem é maior quando ele é servo do que quando ele era livre. Ai, a liberdade é tão boa, eu quero ser livre. Ai, eu quero viver livremente. Mas, pela amada esposa,
Eu não vou ter essa liberdade. É mais feliz para mim ser servo. Eu estar com os meus filhos, estar com a minha esposa, diante desse misericordioso Senhor, que não me deixa cair no pecado. Eu agradeço muito a esse Deus. Com essa fé, tem irmãos que têm essa fé no coração. O irmão Park Jong-hyun, ele, depois que ele teve problema no fígado, ele saiu e testemunhou. O sangue do fígado foi pro pulmão e depois foi pro coração e depois para todo o corpo, e falou que o câncer se espalhou por todo o corpo. E na semana passada ele fez cirurgia de câncer no pulmão. E antes de ele fazer a cirurgia, eu fui visitá-lo. E aquele irmão, ele ama muito a Deus e ele fica muito feliz. Quando eu vejo esse tipo de irmão, eu fico muito envergonhado, porque eu sou pastor, mas eu não consigo ter esse tipo de coração. Eu não consigo ter esse tipo de coração. Pastor, o meu corpo, Deus, ele conhece muito bem o meu corpo, ele sabe o que vai fazer. Eu já era um corpo de morte. Continuamente saía a palavra da Bíblia da boca dele. Lendo o livro de Gênesis, eu fiquei muito feliz, mas a parte 30 eu não consegui ler. Aí, a gente mandou pelo correio, acho que ele deve estar lendo agora. Da nossa igreja, as pessoas servem a Deus, mas tem pessoas que servem como servos de Deus. O irmão que ele abandonou o seu trabalho vindo para a igreja, ele trabalha como voluntário no escritório. Ele fica muito feliz com isso. Ele vem para a igreja, faz faxina. Ele faz todos os trabalhos assim da igreja e ele fica muito feliz. Nós recebemos liberdade quanto ao pecado. E cada irmão da nossa igreja, eu posso ver que um por um está se tornando servo de Jesus Cristo. Deus fica muito feliz. Eu acredito que Deus fica emocionado com isso. Através de Êxodo capítulo 21, você vai e tenha liberdade. Mas se você quiser, eu posso me tornar no teu Senhor. Você pode se tornar no meu servo. Só pela boca, não diga Senhor Jesus, mas que no seu coração, quando você se tornar verdadeiramente servo de Jesus Cristo, Jesus Cristo se tornando o nosso dono, quando a gente olha para trás, a gente vê muitas dificuldades e muitas tribulações. Quando a casa foi hipotecada, passou para o banco, Deus me ajudou. Quando na igreja de Gangnam tinha problema, qualquer pessoa que fosse dizia que não dava para a gente ganhar da prefeitura. Mas eu agradeço porque a gente ganhou. As pessoas disseram que a gente ia perder da KBS, mas nós vencemos. Dentre tantas brigas, porque eu sou servo de Deus, essa luta não é minha, essa luta se torna de Jesus Cristo. Porque eu sou servo de Jesus Cristo, porque eu pertenço a Jesus Cristo, porque eu sou um servo de Jesus Cristo. Esses problemas não são meus, esses problemas se tornam de Jesus Cristo, e quando eu vejo Ele conduzindo tudo de uma forma agradável, eu fico muito agradecido. Hoje de manhã, tem uma coisa que eu quero lhes perguntar. Pessoal, recebendo a salvação e recebendo liberdade do pecado, vocês vivem livres do pecado, mas vocês não estão cansados? Vocês não têm dificuldade? Vocês não têm desconforto? Mas se tornem servos de Jesus Cristo, pessoal. Embora sejam livres.
Mas depositem seu corpo nas mãos de Jesus Cristo. Eu não estou falando para vocês entrarem no seminário, se tornando pastores, missionários, evangelistas, não isso. Mas vocês têm a sua vida, mas se tornem servos de Jesus Cristo. Vocês têm marido, mas se tornem servos de Jesus Cristo. Embora eu seja presidente da minha empresa, mas se tornem servos de Jesus. Embora vocês sejam diretores do hospital, mas sejam servos de Jesus. Depositem sua vida nas mãos de Jesus Cristo. E se vocês depositarem a sua vida na mão de Jesus Cristo, Jesus Cristo vai lhes dar esposa e filhos para você ser feliz. E eu acredito que Ele vai resolver todos os seus problemas. Embora todos vocês sejam livres, que vocês desistam dessa liberdade diante de Jesus Cristo, vocês se tornem servos dele. Eu não estou falando para vocês abrirem mão da liberdade e irem para a prisão. Vocês têm liberdade nesse mundo, mas sejam servos de Jesus Cristo, servindo a Jesus Cristo, não sendo servos da sua ambição, da sua cobiça, da sua carne, mas sendo servo de Jesus Cristo, servindo a Jesus Cristo, vivendo uma vida diante de Jesus Cristo. Jesus Cristo vai lhes abençoar, junto com sua esposa e com seus filhos. Vocês vivendo essa vida nessa terra, depois vocês vão poder ir para o glorioso mundo de Deus. Vamos orar.